Olá, pessoal. Boa tarde. Como vão vocês? Espero que estejam todos bem. Vamos para o nosso workshop, né? Falar sobre emagrecimento. Estamos entrando no último trimestre do ano e eu quero convidar você aí para ver se você tem as características que tornam o emagrecimento difícil. E vou te apresentar uma solução caso você tenha alguma dessas características que eu vou te mostrar aqui. Pronto, deixa eu só conferir aqui. Eu não sou uma pessoa muito high-tech, não, tá, gente? Então, qualquer deslize, vocês vão perdoando aí. Pronto, deixa eu ver aí. Uma coisa aqui, pronto. Pronto, então, muito bem, muito que bem. Vamos nós, então, conversar sobre 8 características que tornam o emagrecimento difícil, né? Eu acredito que você, assim como eu, deva conhecer alguém aí que seja uma pessoa assim magra, né? Aquele famoso magro de ruim, aquela pessoa que come, 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 tá sempre magra, tá sempre esbelta. Já você, por outro lado, beber água engorda 10 quilos, né? Sei como é, tenho passado por isso, tenho procurado resolver isso. E algumas vezes, eu, como talvez você, já me perguntei, né, se tinha algo de especial nessas pessoas. Inclusive, eu já fui uma dessas pessoas em algum momento da minha vida, né? E eu fico me perguntando assim, não, será que tem uma coisa, né? O que será que essas pessoas fazem que elas conseguem se manter sempre fit, sempre esbeltas, sempre no shape, né? E existe uma diferença. Né? Existe uma diferença entre nós que estamos lutando para chegar no peso ideal, no peso desejado, no peso saudável, acima de tudo. E existe uma diferença entre nós e essas pessoas que conseguem manter o peso sem maiores dificuldades. Qual é essa diferença? Não é o que você está pensando, não tem nada de errado com você, não tem nada de especial nessas pessoas. O que existe de diferente é uma coisa que é relativamente pequena, é um detalhe relativamente pequeno, mas é um detalhe que faz muita diferença, que é exatamente a forma de pensar. As pessoas que são magras, as pessoas que não têm dificuldade com a manutenção do peso, que não têm dificuldade com emagrecer, que conseguem manter uma alimentação saudável, equilibrada, balanceada, são pessoas que têm uma forma de pensar diferente daquelas pessoas que têm um pouco mais de dificuldade para lidar com o próprio peso. Então, não tem nada de errado com você, tá? Fique sabendo que é isso e que isso é totalmente treinável. Graças a Deus, nossa mente pode ser treinada para fazer coisas que ninguém imagina, né? Então, eu quero começar aqui fazendo uma brincadeira com você. Não sei se você é da época dos testes de revista, né? Mas eu adorava fazer quiz. Não sei se você gostava. Mas eu quero te convidar para fazer um quiz aqui comigo agora. É o seguinte: quero que você pense aí, vou te fazer algumas perguntas, e quero que você reflita aí se você tem ou não. Se você quiser, você pode anotar em papel suas respostas, ou em algum bloco no seu celular. Mas eu quero que você pense comigo sobre essas perguntas que eu vou te fazer, beleza? Seguinte, vamos aqui para o nosso quiz fazer uma brincadeirinha. De vez em quando você come sem estar com fome, você se considera uma pessoa capaz de distinguir com facilidade quando você está com fome e quando você está simplesmente com vontade de comer? Isso é uma pergunta importante, né? Se você consegue, na verdade são duas perguntas, né? Mas se atém à primeira parte, você come sem estar com fome? Me diga aí, anote aí sua resposta em algum lugar. Outra coisa, de vez em quando você tem um costume. Ui, desculpe, gente. Vou repetir a pergunta. Em algum momento da sua vida, você já se preocupou com a possibilidade de não ter a oportunidade de comer? Né? Você é o tipo da pessoa que se pega pensando coisas como, ai, e se eu ficar com fome? Desculpa. Essa é uma situação muito comum quando a gente vai para o nutricionista, né? Principalmente se for suas primeiras experiências com nutricionista, né? É muito comum que quando você
receba um plano alimentar, você olha para aquele planejamento, né, você pensa assim, meu Deus, hoje é pouquinho de comida, então ficar com fome, isso aqui não é sustentar. Então, você se identifica com esse tipo de pensamento, com esse tipo de situação? É a sua cara pensar dessa forma? Vamos lá. De vez em quando, você come além do ponto médio de satisfação, né? Além do normal, vamos colocar assim. Você é o tipo da pessoa que de vez em quando dá aquela jacada, né? Aquela típica situação em que você primeiro tá triste porque tá com fome e depois você fica triste porque comeu demais. Você se identifica com esse tipo de episódio? Se sim, anote aí, se não, também. Outra coisa do nosso quiz. Você tem o costume de comer para se comportar? É, quando dá aquela tristezinha, aquela TPM, né? A gente que é mulher, quando dá aquela TPMzinha básica, que a gente pensa assim, ah, comer chocolatinho, comer um docinho. Ou então você tá chateado, você teve um dia assim, de louco, você diz assim, não, agora eu vou comer isso aqui porque eu mereço, vou comer aquela pizza com gosto porque eu mereço. Ou então, sem ser uma situação dessa que você está contrariado, está magoado, é o tipo da pessoa que costuma comer por tédio. Tem gente que come por tédio, gente, acredite. Não passei por essa experiência ainda, mas eu sei que tem gente que passa. E eu quero saber se você é uma dessas pessoas que tem o hábito de comer quando está entediado. Então vamos lá, se você respondeu que sim, né, para algumas dessas perguntas aqui, fique atento aí. Seguinte, vamos imaginar, né, que você está aí engajado, engajadíssima com o seu processo de emagrecimento. Aí você vai lá, um belo dia, se pesar para ver, né, como está indo a caminhada. E aí você percebe que você engordou um pouquinho. Nessa hora, você é o tipo da pessoa que chuta o balde e abandona a dieta? Ou você é o tipo da pessoa que persiste, acredita que vai dar certo, que você vai conseguir emagrecer e você continua firme e forte no seu projeto fit? Me fale aí. Essa aqui, eu acho que um monte de gente vai dizer que sim. Você se sente injustiçado ou injustiçada porque você não pode comer como as outras pessoas que não estão passando por um processo de emagrecimento? Ou, se, ou não, né? Se você se sente injustiçado ou injustiçada, já aconteceu alguma vez na sua vida de você comer em função desse sentimento de injustiça, como se fosse uma forma de você se rebelar, né, contra essa injustiça que você está sofrendo? Fale aí se você se identifica com essa situação. Eu já me identifiquei muito com essa situação, tá, gente? Foi uma forma de pensar que já me atrapalhou muito, mas graças a Deus eu encontrei a luz, encontrei Jesus e agora eu não me sinto mais injustiçada. Então, espero que você também supere isso. Vamos lá. Você é o tipo da pessoa que larga a dieta assim que emagrece? Aí vamos lá, você perdeu 2 quilos. Aí você diz, nossa, vou comer alguma coisa para comemorar. Não, né? Ou então você é tipo aqueles pacientes que começa a tomar antibiótico, não está com infecção, está com uma dor de garganta, assim, aí começa a tomar antibiótico, aí os sintomas regridem, aí você, ah, já tô boa, para de tomar antibiótico. É sua cara ou não? Você fica ali firme e forte na sua dieta, vai até o final, né, comemorando cada quilinho perdido. Então, responda aí e vamos conversar mais aqui. É o seguinte, se você respondeu sim para qualquer uma das perguntas que eu fiz aqui agora, eu tenho uma notícia bombástica para te dar. Você tem as características, meu amigo, minha amiga, que podem tornar seu emagrecimento difícil. Mas não se desespere, fique com medo de você. A gente vai conversar aqui sobre como lidar com essas características, né? Como você pode reverter esse quadro. Não é definitivo, felizmente. Então vamos lá, vamos falar aqui dessas características, né? Agora que a gente já fez quiz, você já sabe que você tem uma ou algumas. E aí, conforme você tenha respondido, conforme você vai se identificando, vai pegando aí as informações, certo? E vai me deixando também saber o que, é que vocês estão achando. Então vamos lá. A primeira característica que dificulta e muito o processo de emagrecimento é confundir fome com vontade de comer.
Se isso aqui é a sua cara, saiba que você tá mal. Brincadeira. Seguinte, quando a gente fala de fome, a gente tem três situações. A primeira situação é a situação da fome verdadeira. A segunda situação, que eu vou falar daqui a pouco, é a da vontade de comer. E a gente tem ainda uma terceira situação, que é o desejo irresistível e incontrolável de comer algum tipo de alimento. Então, vamos lá. A fome verdadeira. Como é que você sabe que você está sentindo uma fome verdadeira? Quando você está com fome, aquela fome genuína mesmo, verdadeira, aquela fome, fome mesmo, você sente o seu estômago vazio. E algumas vezes você pode sentir até aquele barulhinho na barriga, né? Aquele alarme, assim, tipo, tô com fome, do seu estômago, né? Essa é a fome verdadeira. Tem uma das outras situações que eu falei, que é a situação de sentir vontade de comer. É aquela típica situação em que você não está com fome, mas você quer comer alguma coisa específica. Sabe, você acabou de comer, mas você, eu queria comer alguma coisa. Por exemplo, aí tem gente que termina de almoçar, é assim, que vontade de comer um docinho. Isso não é fome, isso é vontade de comer, porque é uma vontade de comer alguma coisa específica. E aí fica uma dica para você saber como reconhecer, como diferenciar. Quando você está com fome, você come o que tem. Quando você está com vontade de comer ou com desejo incontrolável de comer alguma coisa, você só quer comer aquilo que você quer. Então, isso aí já é um bom indício para você saber se você realmente está com fome ou não, sabe? Se você disser assim, tô com fome, mas eu quero comer batata frita. Não, você não está com fome, você está com vontade de comer batata frita. E aí, tome muito cuidado para que isso não escale e vire a situação pior das três quando a gente está falando de fome, que é a situação em que você se depara com um desejo incontrolável de comer alguma coisa. Porque aqui é só ladeira abaixo. Quando você está diante do desejo incontrolável de comer alguma coisa, meu amigo, minha amiga, ai, parece que o mundo vai se acabar, sabe? Você começa a sentir aquele mal-estar, dá uma secura na garganta, dá aquele enjoo, aquele embrulho. Escala. A vontade de comer alguma coisa vira uma coisa pior. E aí parece que se você não comer, não matar aquela vontade, é ela que vai te matar. Mas, fique tranquilo que ela não vai, tá? Já vou te antecipar aqui. Então, no caso do desejo incontrolável de comer alguma comida, você se depara com essa sensação de mal-estar, um desconforto físico, essa urgência, que se você não comer, meu filho, vai ter que chamar o SAMU, entendeu? E aí a gente tem o problema de não saber reconhecer cada uma dessas situações, que é o que leva muitas vezes as pessoas a tomarem decisões ruins e a prejudicar o próprio emagrecimento. O grande problema de você não saber reconhecer quando é que você está com fome, quando é que você está com vontade de comer, e quando é que o bicho pegou e virou um desejo incontrolável para comer alguma coisa, aí você fica pensando que ou você come ou adeus você. Só que não é assim. Isso tem uma explicação. Por que, é que a gente tem essa sensação de urgência? Lá atrás, bem lá atrás, lá no tempo dos nossos ancestrais, no momento das cavernas, o homem nômade que vivia a cação, que comia aqui um pouquinho, aí acabou a comida aqui, vamos para outro lugar procurar uma comidinha, aí acabou a comidinha aqui, vamos para um outro terceiro lugar. Este homem das cavernas, nossos ancestrais, eles precisavam comer tudo que tinha por perto, por uma questão de sobrevivência. Veja, quando acabava o alimento em um lugar, que ele ia se deslocar para outro, ele não sabia quanto tempo ele ia levar para conseguir estar num lugar que tivesse comida. Assim, se eu não sei onde é que eu vou achar um rio que eu possa pescar um peixe. Eu não sei onde é que eu vou estar num lugar na floresta que eu possa caçar um animal e comer a carne daquele animal. Eu não sei onde é que eu vou estar, que eu vou conseguir alguma planta que seja comestível para poder me alimentar. Então, dentro daquele contexto, fazia todo sentido que comesse, né?
Tem até uma frase que eu já ouvi que eu achava muito engraçada, que era comer até morrer, mas não deixar perder. Era essa a filosofia de vida dos nômades, né? Tinha que comer, porque, meu irmão, se acabasse ali, Deus saberá quando é que vai ter comida de novo. Então, era um pensamento que fazia sentido para aquele contexto, porque envolvia também a questão de sobrevivência. Só que, graças a Deus, né, que as coisas evoluíram, e hoje em dia a gente não sofre desse problema, né? Pelo contrário, a gente tem muitos alimentos. Inclusive, hoje em dia, não sei se você sabe, as pessoas morrem muito mais por obesidade do que por desnutrição. Ou seja, é mais fácil, você, estatisticamente, né? É mais fácil a pessoa morrer por problemas com peso, né? As comorbidades que vêm com a obesidade, do que a pessoa morrer porque não tem comida. Porque, graças a Deus, hoje em dia, a comida é muito mais abundante do que não atrás. Só que aí, nosso cérebro, ele não atualizou, sabe? Assim, ficou bem atrasadinho nesse sentido. Então, a gente ainda tem um resquício, né, de achar que a gente tem que comer porque vai que acaba. Vai que eu não consigo comer de novo. Que horas que eu vou conseguir comer de novo? Então é melhor garantir, né? Então, esse modo de pensar, esse resquício que a gente tem, muitas vezes induz você a fazer uma escolha ruim. Faz com que você coma em horários inapropriados, né? Você escolhe horas ruins para se alimentar. E aí vem outra orientação que eu quero deixar aqui. A melhor maneira de você saber se você está com fome, se você está com vontade de comer, ou se você está diante de um desejo incontrolável de comer, é prestando atenção às sensações que você tem no estômago, antes de comer e depois de comer. Na minha mentoria, eu tenho alguns exercícios que ensinam os meus alunos a identificarem essas sensações. Então, a gente faz experimentos, né, antes de comer, e aí a gente vai acompanhando as sensações, né, depois que a pessoa se alimenta, para ela começar a treinar a mente dela, que graças a Deus, né, como eu falei, a gente pode treinar a nossa mente, e a nossa mente fica treinada para reconhecer quando é que a gente está com fome e quando é que a gente está com vontade de comer. E, vou dar um spoiler aqui, também ensina no programa o que fazer quando essa vontade de comer se transforma num desejo incontrolável de comer. Então, é bem completo. Então, parado isso, vamos para a segunda característica. E aí você me fala aqui se você tem ou não essa característica, que é a baixa tolerância à fome e ao desejo incontrolável de comer. Né? Já dei um spoilerzinho básico aqui. Quando você não sabe reconhecer, né, em qual cenário você está, se é o cenário de fome, de vontade de comer, ou de desejo de comer, você é induzido a pensar que você precisa comer toda vez que você sente fome. E assim, né, a gente sabe que não é bem assim. Às vezes, a gente vai acontecer de você realmente estar com fome. Só que aí, você pode se deparar com esse tipo de situação. 11 horas da manhã, você sente fome, fome mesmo. Só que na sua rotina você tem um costume de almoçar meio-dia. Aí eu te pergunto, será que não dá para você esperar o horário do almoço? E, em vez de comer alguma besteirinha para aquela tapiadinha no estômago antes de almoçar? Aí talvez você pense assim, ah, Pri, não dá não. Tô com fome, tenho que comer. E aí eu sinto te dizer que, na verdade, dá. Racionalmente falando, dá será. Como é que você pode aguentar isso uma hora? Gente, você pode se ocupar, você pode usar várias técnicas de distração, né? Você pode se ocupar, você pode se distrair, você pode fazer várias coisas. Você pode ler livro e assistir televisão não são as mais indicadas para a situação em que você está com fome, que você precisa se distrair, não. Mas assim, o interessante é você fazer coisas que você realmente bote sua atenção, principalmente atividades manuais, né? Porque envolve outros sentidos, e aí é muito mais fácil você colocar sua atenção naquilo e parar de pensar que você está com fome até dar horário de você se alimentar corretamente, certo? Tá? Existem vários recursos que você pode utilizar para conseguir sobreviver a essa hora aí até chegar a hora do almoço. E aí, é isso que as pessoas que são magras fazem.
Então, veja a diferença, né? A mentalidade de quem é magro para quem não é magro. Quem é magro consegue pensar assim, eu consigo esperar, né? Vou fazer uma coisa, já está perto de almoçar, não vou comer agora não. E aguenta. Mas a pessoa que tem dificuldade de controlar o peso se sente numa situação muito desconfortável, muito complicada, né? E quem tem dificuldade de controlar o peso tem na cabeça de que precisa comer naquela hora, pelos resquícios, né, dos nossos ancestrais, né, de achar que tem que comer porque não sabe quando vai ter comida de novo. Muita gente que tem dificuldade de controlar o peso passa por isso, acha que porque está com fome tem que comer, e tem que comer agora. Só que não é bem assim. Quando a gente pensa dessa forma, a gente coloca toda a nossa atenção, toda a nossa energia no fato de que a gente está com fome. E isso tira da gente a oportunidade de pensar que a gente vai sim ter uma oportunidade para comer. Né? Nesse caso, daqui a poucos minutos, daqui a pouco tempo, a gente vai se alimentar. Daqui a pouco tempo, a gente vai poder matar aquela vontade de comer, saciar aquela fome. A gente não consegue pensar que, estrategicamente falando, né, principalmente quando a gente está falando de um processo de emagrecimento, que é mais interessante a gente esperar do que a gente comer alguma coisa que não estava planejado e aí dar aquela zoada básica no nosso planejamento alimentar. Então, essa é uma dificuldade muito presente em pessoas que têm problema com excesso de peso. Eu mesma, por ter a dificuldade de identificar cada um desses cenários, né, fome, vontade de comer, desejo de comer, eu já ganhei muito peso, porque teve um período da minha vida que eu estava com gastrite e eu achei que eu estava com fome. Então, eu comia loucamente e ficava sempre achando que eu estava com fome, para depois descobrir que, na verdade, eu estava com problema no estômago, né? Então, se eu soubesse isso antes, teria me poupado muitas calorias, né? Tudo bem. E aí, vamos lá. Eu só quero que você tenha em mente o seguinte: fome, vontade de comer e desejo incontrolável de comer alguma determinada comida não são emergência, tá? Você pode lidar com essas situações. E tanto é assim que uma vez eu fiz uma experiência pessoal muito legal, que foi de ficar 40 dias sem consumir comfort food, né? Sem consumir sorvete, batata frita, sem tomar refrigerante. E assim, foi uma experiência que para mim foi muito interessante, porque me mostrou em vivo, né? Que são sensações toleráveis, né? Que a gente não vai ter nenhum prejuízo, nenhum dano, porque a gente não comeu naquela hora. Chegou uma fase assim que eu quis desistir, eu vou confessar, mas eu persisti e foi muito legal. Se você quiser, né, ter essa experiência, está convidadíssimo para fazer esse experimento de 40 dias sem comfort food. E tive a oportunidade de compartilhar isso com outras pessoas, né, que já aderiram também à ideia e também chegaram à mesma conclusão, né, que não é uma emergência, né, dá para passar sem. E, gente, pense bem, se fosse desse jeito, se fosse sempre emergência, a gente nunca ia fazer um exame de sangue, a gente nunca ia fazer uma cirurgia, ou então a gente teria que usar uma tecnologia completamente diferente da que a gente tem hoje para conseguir passar pelo período do jejum. Né? Por exemplo, muitos procedimentos médicos, né, cirurgia, geralmente a gente usa anestesia. Para fazer o uso da anestesia, é necessário que a pessoa esteja na famosa dieta zero. E já pensou se a gente não fosse capaz de tolerar a sensação de fome? A gente não quer fazer cirurgia. Ou, né, talvez a gente não tivesse avançado tanto, que a gente ia ter que usar outras tecnologias, outros recursos para conseguir utilizar aquela droga no nosso corpo, mesmo com a gente alimentado. Outra coisa, tem religiões que praticam jejum. Então, a pessoa, se o seu corpo fosse incapaz de lidar com essa sensação de fome, né, talvez essas religiões tivessem que abolir essa prática, porque as pessoas iam passar mal e não ia dar para fazer, né? Se você já passou por essa situação, né, de ter que fazer um exame, de ter que fazer uma cirurgia, de ter que ficar em jejum, por qualquer razão que seja, você também já constatou que fome, literalmente, é coisa que vem e passa.
e você consegue fazer o que você precisa fazer sem se desesperar. Então, vamos avançar um pouquinho mais. Aqui, outra coisa importante, ó. Quando a gente tem baixa tolerância à fome, a gente acha que toda e qualquer fome é uma urgência, né? Tanto a fome verdadeira, como a vontade de comer, como o desejo controlado. A gente acha que tudo é emergência, tem que ser tudo resolvido para ontem. A terceira característica, que dificulta muito o emagrecimento, é aquela característica, né, de gostar da sensação de comer exageradamente. Minha gente. Acredite. Normalmente, as pessoas que não têm problema com peso, elas comem até se sentirem satisfeitas, né? Como as crianças, os animais, né? Eles comem até o ponto de saciedade. Encher a barriguinha, acabou a comidinha, né? E assim, é muito difícil você ver uma pessoa que tem o peso em dia extrapolar, né, esse limite. Já as pessoas que têm dificuldade de emagrecer e de manter a perda de peso, não têm essa habilidade. Então, essa é uma habilidade que tem que ser desenvolvida e fortalecida. Porque, geralmente, as pessoas que têm dificuldade para emagrecer são aquelas pessoas que só param de comer quando o prato está vazio, ou então a barriga está lotada pela hora da morte, sabe? E assim, se você faz isso, não se culpe, não se condene. Saiba que existe um motivo racional, né? Tem um motivo que sua mente mantém, para sua mente manter esse comportamento, né? O primeiro motivo é o receio de ter fome antes da próxima refeição, né? Lembra lá dos ancestrais, lembra lá de quando você começou a fazer acompanhamento com o nutricionista, que você pegava aquele plano alimentar e você pensava, meu Deus, eu vou morrer de fome. Pois é, essa sensação de querer comer até não aguentar mais pode vir daí, desse medo de ficar com fome antes da próxima refeição. Isso aí é muito também ligado à ansiedade, né? Então, se você já passou por isso, saiba que a explicação, uma das explicações possíveis é essa. Outra possível explicação é a sensação de privação. Você come muito porque você não quer. Você, desculpa, gente, ao vivo é assim. Minha filha chorou aqui fora e eu me distraí. Um segundo motivo pelo qual algumas pessoas gostam de comer exageradamente é pela sensação de privação. Né? Quando você recebe um plano alimentar, por exemplo, geralmente quem tem um problema de sobrepeso são pessoas que comem além do necessário. E assim, nosso corpo, ele se acostuma. Eu vou até antecipar isso aqui. O terceiro motivo é o costume. A gente come muito porque a gente se acostuma a comer muito, né? Como eu falei, o cenário ótimo seria a gente comer até a saciedade. Barriguinha encheu, acabou a comidinha. Só que, quando a gente começa um processo de emagrecimento, a gente tem que restringir o nosso consumo de calorias, né? Porque até certo ponto é matemático. A gente tem que gastar mais do que a gente consome. Então, a gente tem que fazer um déficit calórico. Só que muitas pessoas, quando iniciam nesse trajeto de fazer essa restrição calórica, fazer esse déficit calórico, elas são tomadas por uma sensação de privação muito forte. E aí, muitas vezes elas têm esse descontrole, né? De comer até não aguentar mais. Por quê? Como eu fiquei muito tempo sem comer, eu vou comer a mais porque eu tô com déficit, né? Tô no vermelho, então eu vou comer um pouquinho a mais para compensar a refeição que eu não fiz. E assim, isso é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Por quê? Privação é o pai da compulsão. Pode observar que muitas vezes quando você fica muito tempo sem comer, e dá aquele desespero, assim, que você come loucamente, isso é compulsão. Então, gente, é por isso que muitos profissionais da saúde
e eu, inclusive, sou contra dietas que são extremamente restritivas, porque a privação é o pai da compulsão. Então, se você quer emagrecer, não faça isso com você, pelo amor de Deus. E aí vem a questão do costume. Quando a gente come além do que é considerado normal, né, além do nosso nível de saciedade, a gente acostuma o nosso corpo àquele padrão alimentar. Então, pensa o seguinte, o nosso estômago, ele é um músculo. Este músculo se contrai e se dilata conforme a necessidade. Inclusive, ele pode aumentar em até 40 vezes. E eu já achei artigos dizendo que ele pode aumentar em até 80 vezes. Então, você imagina. Então, é o seguinte, quando você come além do limite, né, dessa linha da saciedade, seu estômago se dilata para conseguir acomodar toda aquela comida que você está mandando lá para dentro. E aí, o que, é que deveria acontecer? Conforme ele vai esvaziando, ele vai voltando para o tamanho dele normal. Só que aí, você continua comendo além do que você precisa. Então, você segue um padrão de comer além do necessário, dia após dia, refeição após refeição. E aí, seu estômago não tem tempo de voltar para o tamanho normal. Ele não tem tempo de contrair e voltar para a anatomia dele normal. E aí, com o seu estômago maior, o que, é que vai acontecer? O corpo vai querer suprir aquele vazio existencial que está dentro dele, vai querer tirar a diferença. E aí, com isso, você reforça o comportamento de comer além do que é o razoável. Por isso que, quanto mais a gente come, a gente vem mantendo o costume de comer muito, mais a gente tende a comer. Tinha um programa que passava, eu não me lembro o canal, mas era um programa que ele era assim, ele pegava duas pessoas, uma pessoa extremamente magra e uma pessoa extremamente gorda. Era uma pessoa que estava assim, já com um quadro de obesidade mórbida. E aí elas trocavam, por uma semana elas trocavam o menu, né? A pessoa que era extremamente magra comia o que a pessoa extremamente gorda comia, e aquela pessoa que era obesa comia o que a pessoa extremamente magra comia. E aí elas iam vendo a diferença. E é assim, a pessoa que tinha obesidade, ela sempre falava desse vazio. E a pessoa que tinha dificuldades de se alimentar, né, que era extremamente magra, elas sempre contavam que os primeiros dias eram muito difíceis. Assim, não, dos programas que eu assisti, ninguém conseguiu comer igual uma pessoa obesa. Mas conforme os dias iam passando, elas conseguiam comer um pouco mais. E aí vem isso. Nosso corpo se adapta a tudo, seja bom, seja ruim. Então, quanto mais você comer, maior é a chance de você comer mais, porque você está ensinando para a sua mente, que é treinável, que seu padrão de saciedade é aquele. E ela que gosta de te proteger, te preservar, te manter vivo, vai comprar a sua ideia. Então, o que é que você pode fazer? Já deve ter ouvido falar, eu acredito muito nisso, que boa parte, grande parte do processo de emagrecimento está na nossa mente. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que começar a trabalhar a sua mente para que, quando você termine suas refeições, você consiga se sentir razoavelmente satisfeito. Não vai ser do noite para o dia, porque você não começou ontem a comer um monte de coisa, e também não vai ser amanhã que você vai conseguir voltar para a quantidade certa de comida que você tem que consumir. É um treino, a construção de um hábito, certo? Então, vamos lá. Outra característica que dificulta o emagrecimento. Uai, desculpe, está duplicado. Ó, característica 4. É você se enganar sobre a quantidade de comida que você consome. Isso é uma coisa que as pessoas que têm dificuldade de controlar o peso fazem muito. E, de antemão, vou dizer que muitas vezes elas não têm nem consciência de que elas fazem isso. Então, as pessoas que costumam fazer isso, muitas vezes são aquelas pessoas que se recusam a fazer diário alimentar.
diário alimentar é uma ferramenta muito útil, é uma ferramenta muito poderosa. Eu digo para você, meu melhor ano fit, meu melhor ano saudável, foi o ano que eu tive um diário alimentar. Olha que naquela época não tinha nem dificuldade de peso, problema de controlar o peso. Eu fazia assim para questão de controle, de manutenção do peso mesmo. Eu queria ser mais saudável. Mas as pessoas que têm dificuldade de manter o peso, muitas vezes elas se recusam a fazer esse diário alimentar porque elas não querem lidar com o desconforto de enxergar como é que elas estão comendo. Porque é muito fácil você dizer assim, você falar assim, como é que vai essa sua alimentação? Ah, não, minha alimentação é saudável, eu não como gordura, eu não como isso. Uma fase da minha vida, por exemplo, tá assim. Eu não consumia muita gordura, mas a minha alimentação existia um excesso de carboidratos. Na minha cabeça, eu não comia tanto carboidrato. E aí, quando eu fui parar para prestar atenção, eu vi que eu realmente comia bastante carboidrato. Então, né? Você é o tipo da pessoa que comete esses pequenos auto-enganos. Cuidado, porque isso pode atrapalhar ainda mais o seu emagrecimento. A gente já atrapalhou até hoje, pode continuar atrapalhando ainda mais. Se você é o tipo da pessoa que passa o dia todo beliscando e fala para você assim, isso aqui não come, não, isso aqui não come, isso aqui não conta, não, porque foram só dois biscoitinhos, que caloria que tem aqui, pelo amor de Deus. Ah, não, aquele pedacinho de bolo que eu comi, que estava na geladeira, não, aquilo não conta, não, restinho de bolo, eu não sei nem como é que eu vou calcular a caloria daquilo, não conta, não. Ou então, assistir um filme ali, vou comer uma batatinha para distrair, botar uma coisa para mastigar, sabe quando tu tá assistindo um filme? Aquela situação de comer por tédio, comer para se distrair. Pois é. São essas mesmas pessoas que, quando estão de férias, uai, gente, são essas mesmas pessoas que, quando estão de férias, quando estão em ocasiões especiais, né? Aí, em ocasiões especiais, leia-se festas, jantares de negócio, almoços de negócio, almoços comemorativos, né? Refeições fora de casa, com o fim de comemorar, ou refeições fora de casa, por algum motivo. Aí você, não, tô na rua resolvendo tal coisa, vou precisar almoçar aqui na rua. São essas mesmas pessoas que costumam dizer para si mesmo que, não, hoje não conta. Eu não como isso aqui todo dia, então hoje não conta. Então, não, sabe o que foi? Eu fui na casa de fulaninho de tal, pedir um almoço, e, poxa, como é que eu ia dizer que eu não ia comer a comida da pessoa? Como é que eu ia dizer à pessoa que eu não queria o pudim? Eu não podia fazer essa desfeita. Eu tive que comer. Tá? Mas assim, isso não conta, que aqui foi uma questão só de educação, entendeu? Ou então é aquela pessoa que fala assim, eu vou jogar comida fora. Tem restaurante que bota um prato, gente, que dá para 10 pessoas comerem. E aí tem gente que fala assim, não, mas eu vou comer essa comida aqui porque eu não vou desperdiçar. Vou jogar comida fora, né? E aí a pessoa come aquilo tudo. Ou vai estar lá no evento, é uma coisa, e aí tem aquele famoso coffee break. E aí você diz o quê? Poxa, não vou perder essa oportunidade, né? Porque de graça. Eu conheço uma pessoa que disse que de graça a injeção na testa, né? Então, de graça, a pessoa vai, né? Se permitir comer aquilo ali, afinal de contas, não é todo dia. E ainda tem mais. Talvez você se engane de uma outra forma. Aquela forma que você vira e fala assim, sabe de uma? Sabe comer que eu não devia comer? Já furei a dieta mesmo. Vou tirar uma folga hoje. Vou tirar um dia alto. Vou fazer o dia do lixo. Ou coisa triste. Vou fazer o dia do lixo. Amanhã eu vou para dieta. Eu já fiz isso. Talvez você também já tenha feito. Talvez você ainda faça isso. E aí, minha gente, é só ladeira abaixo. Porque que garantia você tem de que amanhã você realmente vai voltar para sua dieta? Amanhã você pode muito bem acordar e dizer, não, só hoje. Só mais hoje, amanhã eu volto. E aí, esse aí amanhã não vai chegar mais a nunca, entendeu? E aí eu te pergunto, sabe o que você precisa para resolver este problema? E não é vergonha na cara. Essa é a resposta, assim, quase que universal que as pessoas me dão quando eu pergunto. E aí, o que, é que você precisa fazer para lidar com essa dificuldade? Aí todo mundo me responde, Pri, precisa ter vergonha na cara. Mas não é vergonha na cara que você precisa, fique tranquilo. O que você precisa realmente é de uma metodologia que seja
capaz de te ajudar a responder estes pensamentos que autorizam você a ter esse tipo de atitude, que autorizam você a sabotar sua dieta, que autorizam você a não fazer atividade física. Como aquela pessoa que diz para você, como aquele pensamento que diz assim, dois biscoitinhos, não tem caloria, vou comer, que besteira. Então, dentro do Permanentemente Magra, a galera não faz isso. Por quê? Porque a galera aprende como responder esse tipo de pensamento. Vamos à frente. Uma outra característica muito comum de pessoas que têm dificuldade de emagrecer é a característica de se confortar com alimentos. Já comentei um pouco mais cedo no quiz, né? Falei um pouquinho sobre isso. Mas vamos lá. Aqui, gente, é o que acontece em situações em que você está chateado com alguma coisa, em que você está triste, em que você está entediado, em que você passa por aquelas experiências de privação, né, que você fica muito tempo sem comer, aquelas situações que você vai se pesar e aí você fica chateado, porque, poxa, eu me esforcei tanto e eu não emagreci, ou pior ainda, eu engordei. Quer saber de uma? Não tá dando certo, eu vou comer mesmo. Já me privei até aqui, não adiantou nada, então eu vou comer. Acabou. Pode dizer, tô estressado, tô entediado, tô aqui sem fazer nada, vou comer um biscoitinho para matar o tempo. É bem essa situação aí. A relação que a gente tem com a comida, ela tem um impacto enorme na nossa qualidade de vida. Tem gente que come para comemorar e tem gente que come para se consolar, né? Só que a nossa relação com a comida, da mesma forma que ela é muito importante, principalmente porque ela garante a nossa sobrevivência, né? Ela pode ser igualmente complicada, tanto importante quanto complicado. As pessoas que têm dificuldade de emagrecer, elas dão uma função a mais para a comida, que é exatamente essa: a função de ajudar a lidar com emoções e com pensamentos desconfortáveis. E aqui a gente vai de tédio à raiva, de tédio à tristeza, de tédio à frustração, qualquer emoção. Inclusive, usa comida para comemorar. Então, não estou dizendo que realmente alguns alimentos têm uma capacidade, né, comprovada de ajudar com essas emoções, né? Por exemplo, chocolate. Poxa, um chocolatinho, né? Alegra a vida de um monte de gente, né? Mulheres que sofrem de TPM, que digam, né? Ou aquela pizzazinha depois de um dia de cão do seu trabalho, o seu chefe te perturbou o dia inteiro. Que mal tem, né? Um conforto, um quentinho no coração, literalmente um quentinho no coração. Só que aí você tem um problema. Quando você usa essa estratégia, quando você cria esse hábito de se comportar com comida, você não percebe, mas você está criando mais um problema. Por quê? Você não resolve o problema original, ou seja, você não resolve o que te incomodou no seu trabalho, você não resolve o problema dentro da sua casa, você não resolve a sua frustração por ter subido na balança e não ter emagrecido, ou pior ainda, de ter engordado, e você cria outro problema, que é a frustração de você ceder à tentação. Porque acredite, quando você come, depois que você comeu, depois que você se consolou, e você cai em si, aí é que começa a outra lamentação. Poxa, como eu sou uma pessoa fraca. Poxa, como eu sou uma pessoa sem força de vontade. Poxa, eu não acredito que eu fiz isso. Mas, meu Deus, desse jeito eu não vou emagrecer. Eu não tenho mais jeito. Eu sou um caso perdido. Esse tipo de pensamento só faz botar você para baixo. Só faz minar a sua autoconfiança. Só faz você pensar que você realmente não vai conseguir. E aí você cai no que a gente chama de profecias autorrealizáveis. Como você acredita que você não vai conseguir, você inconscientemente, muitas vezes, age de uma maneira que te leva para aquele resultado. E aí, quando você chega no resultado, você diz: tá vendo que eu falei que eu não ia conseguir?
Tá vendo que eu não tenho jeito? Tá vendo isso? Tá vendo aquilo? Tá vendo não sei o quê? Então, gente, você cria mais um problema. E assim, passar pelo processo de emagrecimento já não é uma coisa que é muito fácil, porque você tem toda uma mudança de padrão de comportamento, você tem toda uma questão de inserir novos hábitos, você tem a questão de tirar hábitos que são prejudiciais. Então, assim, já é um processo que é estressante. E você está colocando mais uma estressão na sua vida, sabe? Então, não faça isso. Se você tem esse costume, né, de se comportar com comida, aprenda urgentemente formas mais produtivas, mais inteligentes do ponto de vista psicológico, de lidar com esses desconfortos. Já falei aqui, né, que existem as técnicas de distração. Você pode usar técnicas de relaxamento, como, por exemplo, meditação guiada, mindfulness. Você pode se acalmar usando seus sentidos, né? Por exemplo, vendo um filme, usa a visão, ver um filme. Você pode usar o tato, um banhozinho quente, sua audição, ouvir uma música que você gosta. Paladar eu vou tirar, tá? Pra você não se comportar com comida. Olfato, né? Faz uma meditação com um aroma, um óleo essencial que tem um cheiro que te relaxa, como, por exemplo, uma lavanda, uma cidreira. Você pode aprender técnicas para responder pensamentos sabotadores, que são os pensamentos disfuncionais. Você pode principalmente, aprender técnicas de resolução de problema, para resolver o problema original. Você vai na raiz do problema, sabe? Em vez de você criar, comer e criar outro problema, você resolve o problema que está dando causa a toda aquela confusão. Assim, se você não quiser aprender nada, mas quiser aprender a fazer a resolução de problema, você já vai se ajudar em um bocado. E quem é meu mentorado aprende, viu? Só para você saber. Sexta característica, falei dela aqui já algumas vezes, que é a de se sentir desamparado quando você engorda. Só um minuto. Seguinte, vamos para frente. Quem tem dificuldade de controlar o peso, muitas vezes se sente sem esperança, se sente desamparado, se sente fracassado, se sente derrotado quando sobe uma balança e vê que o peso ou não mudou, não diminuiu no caso, se manteve igual ou aumentou. O que é bem diferente do que acontece com aquelas pessoas que não têm esse problema, né? Aqueles magros de ruim que a gente chama, eles certamente não têm esse tipo de problema. O que é que você tem que fazer para lidar com esse tipo de problema, né? Em vez de você achar que o mundo está acabando porque você engordou, em vez de você ceder a pensamentos sabotadores do tipo, eu não vou emagrecer, eu não tenho mais jeito, não tenho solução, eu sou uma pessoa fraca, eu não tenho força de vontade. Em vez de você ceder a todos esses pensamentos que só servem para botar sua autoconfiança para baixo, o que você vai fazer? Você vai se tornar uma pessoa capaz de pensar com as pessoas magras. Como é que as pessoas magras pensam? Elas, para começo de conversa, não veem o ganho de peso como um apocalipse. Elas entendem que é normal engordar um pouquinho, emagrecer um pouquinho, ficar num platôzinho. É normal, da vida. Só que elas pegam essa informação e dão um destino útil para essa informação. O que é que elas fazem? Poxa, essa semana eu engordei um pouquinho. Ou então, poxa, essa semana meu peso vem estagnado. O que é que eu vou fazer? Vou dar uma atenção maior aí para o que eu estou comendo, segurar um pouquinho aí os excessos, ver se eu faço um pouco mais de exercício físico, porque é uma situação que tem solução. E como minha mãe diz, problema existe para ser resolvido. Então elas resolvem. Então, é isso que você tem que aprender a fazer. Já parou para pensar
E quando você cede a esses pensamentos que minam sua autoconfiança, como, por exemplo, assim, eu nunca vou conseguir emagrecer, meu Deus, já que eu vou parar desse jeito. Você já pensou que poderia ser mais interessante você começar a olhar para aquele número na balança, para aquele erro que você cometeu durante a semana, né, os excessos que você cometeu? Será que você conseguiria se exercitar para olhar para esses erros como experiências, né? Como um combustível para você recomeçar a sua dieta, para você retomar os seus exercícios físicos de forma imediata? Será que você consegue pensar nessa possibilidade? Se você conseguir fazer isso, né, se trabalhar para fazer isso, você vai se tornar capaz de tomar boas decisões sobre o que comer, quando comer, quanto comer. E aí você vai começar a se sentir capaz de colocar em prática tudo que você já aprendeu até hoje sobre emagrecimento. Porque uma coisa eu digo, a pessoa que tem dificuldade para controlar o peso, muitas vezes, ela tem essa dificuldade, não é decorrente da falta de informação. Ela sabe. Por isso, se você for conversar com uma pessoa, ela vai te dizer que conhece não sei quantas mil dietas, que não sei que lá que treino é bom para isso, não sei que treino é bom para acelerar o metabolismo, qual é o melhor treino para isso, qual é o melhor treino para aquilo. Ela sabe. Você sabe, eu sei. Só que, muitas vezes, o que falta a essa pessoa que tem dificuldade de controlar o peso é a mentalidade certa. É o ajuste de perspectiva. Então, será que você consegue ajustar sua perspectiva, né? Trocar sua lente, enxergar de uma forma mais positiva, né? Mais realista. Então, poxa, essa semana eu engordei. O que foi que eu fiz essa semana? O que eu comi essa semana? Eu treinei essa semana. Então, foi isso aqui. Pequei nisso aqui. Então, como é que eu vou resolver semana que vem? A semana que vem, vou fazer isso, assim, 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 assado. E faz. Né? Pensar de forma negativa só vai servir para colocar você para baixo. Só vai servir para fazer você se sentir pior. E aí, pior ainda, né? Se você tiver a característica anterior de se comportar com a comida, vai aumentar ainda mais o seu prejuízo, né? Então, lá na minha mentoria mesmo, eu ensino para os meus clientes várias técnicas para que eles consigam evitar os excessos alimentares, para que eles consigam lidar com os deslizes na alimentação, para que eles consigam aumentar a autoconfiança, porque é imprescindível. Olha, é um requisito, é só sine qua non para você conseguir controlar seu peso. É você estar no controle. E você só vai conseguir estar no controle quando você ajustar a sua lente. Quando você conseguir olhar por uma lente que seja mais positiva e mais realista. Beleza? A sétima característica é a injustiça. É você se sentir vítima de uma grandíssima injustiça. Como eu disse para você no início, né? Eu já passei muito por isso, né? Corri muito nesse, muito mesmo, muito, bastante. Logo quando eu comecei minhas andanças aí em busca de emagrecimento, eu ficava muito chateada por isso, né? Então, assim, poxa, antes eu podia comer o que eu quisesse, que eu não tinha problema de peso, agora eu não como nada e continuo engordando, não posso comer nada que eu gosto, meu Deus, isso é tão injusto, por quê, meu Deus, ó céus, ó dor, ó azar, sabe? E se você também se sente vítima de injustiça, né, como a boa parte das pessoas que têm dificuldade de controlar o peso, você tem um hábito, infelizmente, de focar no quanto é injusto você não poder comer o que você quer, quando você quer, do jeito que você quer. E aí, quando você coloca sua perspectiva nisso, quando você só olha para essa possibilidade, você esquece de uma outra coisa, uma informação muito relevante. As pessoas que são magras também passam por restrição. Elas também não comem do jeito que elas querem, da forma que elas querem, quando elas querem. Elas também passam por suas privações, elas também se limitam, né?
Elas também têm aqueles momentos em que elas queriam comer um hambúrguer, mas aí elas comem o quê? Uma saladinha. Elas têm aqueles momentos em que elas queriam tomar um copo de Coca-Cola, mas elas fazem o quê? Chupam uma laranja. É, meu amor. Elas também passam por privações, né? Você que está aí querendo emagrecer, não é o único, não é um alecrim dourado que está aí sofrendo, né? Elas também têm suas privações, né? Seja porque elas querem manter o peso, e aí elas fazem essa restrição conscientemente, seja porque elas só querem se manter saudáveis, ou pelas duas coisas. E aí, assim, chega um momento na vida dessas pessoas, e até na minha vida hoje, que alguns hábitos, né, algumas privações, algumas restrições, se tornam automáticas. Essa pessoa faz que nem sente. Se você conseguir ajustar sua lente para enxergar de uma forma que seja mais realista, de uma forma que seja mais realista, você também vai chegar lá. Porque eu digo para você, eu já cheguei lá em relação a várias coisas. Né? E isso me ajudou muito a lidar com o sentimento de injustiça que eu tinha. E quando eu consegui resolver esse dilema que eu tinha, né, esse conflito, esse sofrimento que eu tinha, minha vida melhorou bastante. E aí vem que a grande diferença entre essas pessoas, né, que já estão no peso ok, e a gente, né, que está ainda na jornada, é que essas pessoas, elas simplesmente aceitam as limitações, né? O velho aceita que dói menos. Elas não ficam resistindo assim, porque eu não posso comer esse chocolate hoje, meu Deus, eu queria tanto esse chocolate. Não ficam ali gastando energias, meu Deus, eu quero, mas eu quero. Parece um menino pequeno que fica enchendo o saco porque quer o brinquedo. Não, gente, elas não tem isso. Eu só, não vou comer, porque eu não vou comer porque não vai engordar, não vou comer porque não vai me fazer bem, e acabou, vida que segue. Elas ficam ali se remoendo, que, ai meu Deus, eu queria comer torta, ai meu Deus, eu queria comer pizza, ai meu Deus, eu queria um pudim, eu adoro pudim, eu queria comer um pudim, mas não posso comer pudim, por quê? Não, gente, pensar nisso só vai aumentar seu sentimento de estar em privação. E eu já disse que a privação é o pai da compulsão, porque a privação diminui sua resistência emocional para lidar com esse tipo de estresse e torna muito mais fácil sair da dieta, faltar aos treinos, enfiar o pé na jaca. Inclusive, lá no início eu te perguntei se você já comeu algo que não devia em função desse sentimento de privação. É justamente por isso, porque sua resistência emocional vai lá para baixo. E assim, você já está fragilizado. Aí você vê alguém passando com uma batata frita. Você tá doido para comer, você diz, não, agora que eu vou. Eu vou me privar de comer? Eu vou ficar sofrendo por causa disso? Não, eu vou comer sim. Poxa, que absurdo, vou comer. E aí você vai lá e come e depois você faz o quê? Meu Deus, eu não devia ter comido. Oh, meu Deus, como é que eu vou emagrecer desse jeito? E aí, como eu já te falei, você tem agora o quê? Dois problemas. O problema de não aceitar uma restrição que é temporária e o problema de ter comido uma coisa que você não devia e que vai prejudicar seu processo de emagrecimento, vai prejudicar seu plano alimentar, enfim, você já sabe de tudo isso. A última característica, né, das pessoas que têm dificuldade de emagrecer é interromper a dieta assim que emagrece. É aquele paciente, né, que tomou antibiótico, ficou bom, a garganta parou de doer, aí ele vai para, aí o que, é que acontece? A bactéria se fortalece e oi, voltei. É exatamente isso que acontece no seu processo de emagrecimento. Toda vez que você para de cuidar da sua alimentação, para de treinar porque você emagreceu, você joga seu trabalho todo fora. E ainda vou te dizer mais, fique sabendo, que agir dessa forma só faz afastar você do seu objetivo de emagrecer. E pior, quando você faz isso, retoma hábitos alimentares que são prejudiciais ao emagrecimento, você ainda recupera todo o peso que você perdeu, quiçá não engorda mais. Então, por exemplo, você fez uma dieta lá, você perdeu 10 quilos, 14 quilos. Aí você vê assim, poxa, quanto eu emagreci e tal. Aí vou dar uma relaxadinha aqui agora, tá com esse peso, não, vou dar uma relaxadinha aqui.
Aí você, nessa relaxadinha, você vai e volta a fazer várias coisas que você fazia lá atrás, que fizeram com que você ganhasse bastante peso. E aí, o que acontece um belo dia? Você percebe que você recuperou aqueles 10 quilos, aqueles 14 quilos, e ainda ganhou mais 5, mais 10. E aí? Né? Pense nisso. Vamos lá. Esse aqui é o fiel da balança. Né? Vamos dizer assim, essa característica aqui, essa capacidade de manter os hábitos que permitem você emagrecer, ele é como se fosse um fiel da balança. Por quê? Porque é a manutenção desses hábitos que vai dizer se você realmente mudou seu estilo de vida, se você mudou sua forma de pensar sobre comida, se você mudou sua forma de pensar sobre como se alimentar, se você mudou seu posicionamento em relação à saúde. Então, isso aqui é um indicador muito bom para saber, né, se você está consolidando seus hábitos saudáveis ou não, né? Aquelas pessoas que não têm o mesmo problema, né? Que conseguiram emagrecer, que conseguem se manter com peso. Acredite que elas existem. E acredite que é mais difícil manter o peso que perder o peso. Porque todo cuidado é pouco quando se fala de manutenção de peso. Essas pessoas, elas conseguem esse resultado justamente porque elas, de fato, incorporaram aquele estilo de vida. Elas incorporaram aqueles hábitos, elas incorporaram aquela nova forma de se alimentar, elas incorporaram aquela nova forma de se exercitar, de manter o corpo ativo. Isso é o que possibilita as pessoas emagrecer e manter o peso perdido. Por isso, no meu programa de emagrecimento permanentemente magra, uma coisa que eu me preocupo muito é que os meus clientes aprendam as técnicas que vão permitir a eles manter essas mudanças a vida toda. Então, a gente trabalha técnicas comportamentais que eles podem usar a vida inteira. E sabe o que é o mais legal? Essas técnicas, elas ajudam não só no emagrecimento, né? Elas foram pensadas para o emagrecimento. Mas elas são tão boas, que elas beneficiam as pessoas em áreas diferentes do emagrecimento. E isso me deixa muito feliz, me deixa muito orgulhoso, né? Emagrecimento, gente, não acaba quando a gente chega no peso desejado. E eu posso dizer isso para você por experiência. Eu já passei por experiência de dizer assim, esse mês eu quero perder tantos quilos. Eu ia perder aqueles tantos quilos, mas como eu não estava consistente, eu recuperava aquele peso. E aí eu tive que me trabalhar e muito nesse sentido para me tornar consistente. Certo? Então, uma preocupação que eu tenho de sempre discutir com meus clientes. Planejamento de alimentação, escolha de alimentos, técnicas para ajudar a resistir aos desejos incontroláveis, técnicas para aprender a se acalmar sem recorrer à comida, técnicas para cultivar bons hábitos alimentares, para fazer exercícios físicos, mesmo que a pessoa seja aquela pessoa que desceu, odeia atividade física. A única atividade que eu faço é levantamento de garfo, levantamento de controle. Tem jeito. Mesmo que você não goste de exercício físico, vá por mim, tem jeito. E a gente trabalha tudo isso porque isso é a base do processo de emagrecimento. Não adianta você ir para o melhor nutricionista, não adianta você ir para o melhor endocrinologista, não adianta você ir para o melhor psicólogo, para o melhor terapeuta, para o melhor coach de emagrecimento. Você tomar as melhores medicações, as mais avançadas, as mais modernas, se você não cultiva os hábitos que vão ajudar você a emagrecer e manter o seu novo peso. Por isso que muita gente que faz bariátrica recupera o peso todo. Porque não é só perder aquele peso, é a pessoa mudar o estilo de vida dela. E muita gente que faz bariátrica acha que acabou ali. Né? Emagrece, 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 e aí não toma providência para mudar o estilo de vida, né? Não aproveita esse período de perda para ensinar para a mente, ensinar para o corpo novas formas de se comportar, novas formas de pensar, e acabam recuperando tudo, porque elas não fizeram a base, elas não construíram os pilares de emagrecimento, elas não construíram os pilares dos hábitos que vão sustentar o processo de emagrecimento, que vão sustentar a manutenção do peso. Então, isso é muito, muito, muito importante.
E você vai precisar desenvolver habilidades para conseguir se motivar a continuar mantendo tudo o que você fez para emagrecer, tudo o que você fez para conquistar aquele peso. Tenha certeza de que quando você dominar essas habilidades, o processo de perder peso, né, o processo de emagrecer, ele vai ser muito mais fácil, ele vai ser muito mais leve. E não só isso, vai ser fácil não só perder o peso, vai ser fácil você manter o peso depois que você chegar lá. Depois que você cruzar a linha de chegada, vai ser muito mais fácil você manter aquele peso que você conquistou. Então, vamos recapitular, né? Antes de me despedir aqui de vocês. Vamos recapitular, né? Quais são umas características que prejudicam o emagrecimento. Vamos lá. E veja esse que você tem, para você ver as providências que você vai tomar. Confundir fome com vontade de comer. Ter baixa tolerância à fome e ao desejo incontrolável de comer. Gostar da sensação de comer exageradamente. Se enganar sobre a quantidade de alimentos que você consome. Se comportar com comida. Se sentir desamparado e sem esperança quando engorda. E aqui eu vou incluir os platôs também, tá? Se sentir vítima de uma injustiça. E interromper a dieta assim que emagrece. Essas são as principais características das pessoas que têm dificuldade de emagrecer. E se você se identificou com uma ou mais dessas características que eu mostrei aqui, eu quero fazer um convite para você. Nesses últimos tempos, eu tenho me preocupado muito com o assunto emagrecimento sustentável. Por quê? Pela minha própria experiência, eu percebi que é essencial, fundamental, que a gente tenha os pilares essenciais para conseguir emagrecer de forma definitiva e saudável e, de quebra, encontrar nossa melhor versão. Por essa razão, eu decidi que eu quero ajudar o máximo de pessoas. Só um minutinho. Não. Ah, a outra imagem não saiu, não. Pronto. Meu convite aqui. Por essa razão, eu quero, gente, ajudar o máximo de pessoas a passar por esse processo de emagrecimento. De uma forma que seja leve, de uma forma que seja equilibrada, sem loucuras de dieta restritiva, sem loucura de ficar treinando 50 horas por dia. Não, eu quero ajudar as pessoas a emagrecerem de uma forma equilibrada, de uma forma permanente, de uma forma consistente, de uma forma saudável, através de um método único que compreende que nosso corpo e nossa mente são instrumentos que, bem afinados, desempenham as suas tarefas com muito mais eficiência. Mas quando eles estão desalinhados, suas funções são prejudicadas. E isso gera para a gente uma série de consequências. Nosso corpo sofre muito com essas consequências, né? Veja aí, o exemplo mais fácil que eu tenho para te dar para ilustrar isso é a compulsão alimentar. Ou, não só a compulsão alimentar, né? Existem outros comportamentos problemáticos relacionados à alimentação, como comer emocional, comer desatento. Tudo isso acontece porque existe um desalinhamento entre mente e corpo. Se você se identificou com uma ou mais características que eu mostrei aqui hoje e quer se sentir capaz de estar no controle da sua relação com comida, se você quer ter consciência e compreensão do que realmente impede você de emagrecer, se você quer parar de errar por não ter acesso a uma metodologia testada e validada para fazer com que você alcance o corpo desejado e alcance mais qualidade de vida, eu quero que você me chame lá no meu direct do meu Instagram, que é @priramos, que está aparecendo aí na sua tela, dizendo que você assistiu esse workshop e que você quer preencher a aplicação para fazer uma sessão experimental comigo. Ou então, você pode acessar diretamente o link que está aqui, que também está lá na minha bio, que é o mentemagra.priramos.com, ver mais informações sobre o programa e preencher sua aplicação.
eu vou ler todas as aplicações que eu receber pessoalmente. E se eu perceber que você preenche, né, os requisitos necessários para participar do Permanentemente Magra, que é o seu momento, eu vou entrar em contato com você e vou marcar uma sessão experimental gratuitamente com você. E aí, neste encontro, eu vou te dar uma solução personalizada que vai atender a sua dificuldade, vai resolver a sua dificuldade. E essa solução, que é personalizada, ela está baseada nos princípios da abordagem terapêutica mais eficaz para o tratamento do sobrepeso e da obesidade, bem como dos transtornos alimentares, né? Dentre eles, a compulsão alimentar. Então, se você se identificou, faça a sua aplicação, né? Vai que de repente eu seleciono sua aplicação, vejo que é seu momento e você tem a oportunidade de achar a solução para os seus problemas aí e destravar seu emagrecimento, né? Então, faça a sua aplicação, se você se identificou. Se você quiser receber o material dessa aula, vá lá no meu Instagram também, chegue lá no meu direct e diga, Pri, eu quero o PDF da aula de hoje, das características que dificultam o emagrecimento, que aí eu vou mandar para você, beleza? Agora, eu vou dar uma paradinha aqui na gravação, vou pedir uma licencinha para vocês, vou fazer o encerramento aqui da gravação e vou responder as dúvidas que vocês mandaram aqui no chat, certo? Vou responder todas. E, para você que está aí assistindo a gravação, eu vejo você na próxima aula, ao vivo de preferência, ou na sessão experimental, né? Se seu perfil for selecionado. Um beijão e até a próxima.